Olá, você que não é cheque, mas é especial. Hoje é dia de analisarmos juntos mais um plano de previdência privada da Caixa. Se você é gerente da Caixa e deixou dislike no outro vídeo, lembre de deixar o seu dislike nesse vídeo também. E se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja muito bem-vindo e lembre-se de clicar aí embaixo para se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Quem me pediu para falar sobre o tema de hoje foi a Lorena Araújo. Beijo pra você, Lorena, muito obrigado pela sua audiência. A Lorena me pediu para analisar o Prev Renda Caixa VGBL e o Caixa Fácil Renda Fixa Simples. A primeira coisa que você precisa saber é que o Prev Renda Caixa VGBL é o plano de previdência que a Lorena contratou, tem a ver principalmente com a tributação escolhida para essa previdência, e o Caixa Fácil Renda Fixa Simples é o fundo de investimento no qual esse plano de previdência que ela contratou vai investir. Portanto, nós temos duas coisas para avaliar: o plano de previdência e o fundo de investimento no qual esse plano de previdência investe. A principal informação que a gente tem sobre esse plano é que se trata de um VGBL. No VGBL, o imposto vai incidir sobre a rentabilidade do seu investimento e não em cima do dinheiro que você investiu, mas a rentabilidade, como é o caso do PGBL. Só que no PGBL você tem um incentivo fiscal, você pode abater até 12% lá na sua declaração do imposto de renda. E é por isso que o PGBL é recomendado para quem faz a declaração completa de imposto de renda e o VGBL é recomendado para quem faz a declaração simples. Por isso, são escolhas ruins um PGBL para quem usa o formulário simples da Receita e um VGBL para quem usa o formulário completo. Sobre a questão tributária do seu plano de previdência, Lorena, essa é a principal informação que você precisa avaliar. Não só a Lorena, mas todos e todas que me assistem. Dito isso, o próximo passo é avaliar o fundo no qual esse plano de previdência investe. Existem 3 passos básicos para você avaliar esse fundo: onde o fundo investe, em que ativos ele investe o seu dinheiro, qual é a taxa que ele cobra para investir o seu dinheiro, e o terceiro passo é avaliar se as rentabilidades passadas justificaram as taxas de administração que eram cobradas. Quando eu mostrar os exemplos, esse passo a passo vai ficar bem mais claro para você. Analisando o regulamento desse fundo, a gente descobre que o fundo investe 100% do dinheiro em títulos públicos. E aí você que está há mais tempo aqui no canal me pergunta: Fred, títulos públicos não é aquele negócio que a gente investe diretamente pelo Tesouro Direto? E é isso mesmo, muito bem. Títulos públicos é aquilo que você investe diretamente pelo Tesouro Direto e em muitas corretoras você nem vai pagar taxa de administração. Por isso, quando ficamos sabendo que o fundo investe 100% do dinheiro em títulos públicos, a gente já começa a ficar meio desconfiado de que talvez não seja uma boa opção esse fundo aí. O segundo passo para avaliar o fundo é olhar a taxa de administração, quanto ele está cobrando de você para investir todo o seu dinheiro em títulos públicos. Lembrando que em muitas corretoras você pode investir nos títulos públicos, pode investir no Tesouro Direto sem pagar taxa de administração. No caso desse fundo, ele cobra de você 2% ao ano para investir 100% em títulos públicos. E aí a coisa começa a ficar mais estranha ainda, o desconfiômetro começa a subir porque ele investe tudo em títulos públicos e ainda te cobra 2% ao ano para fazer isso. Só que existe um terceiro passo da análise, que é olhar a rentabilidade passada para ver se nesse passado justificava pagar essa taxa de administração. Vai que eles tenham uma super gestão ativa que escolhe títulos públicos com marcação a mercado e aí eles ganham na volatilidade dos títulos, muita sofisticação. Olhando a rentabilidade passada, a gente consegue entender o que a gestão estava fazendo. E as rentabilidades passadas mostram que a gestão não estava fazendo muita coisa assim não, e se estava fazendo errado. Lembra que eu expliquei que CDI é como se fosse o referencial de quanto você receberia, qual seria a rentabilidade do seu investimento se você investisse sozinho? É só pensar que se você investir em um CDB que paga 100% do CDI, você vai ter o CDI. E se você estiver um pouco perdido nas siglas, tem um card aqui aparecendo em que eu explico o que é Selic, o que é CDI, tá tudo lá detalhadinho, é só assistir. Voltando à nossa missão, nós temos que identificar se esse fundo bate o CDI e, portanto, justifica pagar 2% ao ano de taxa de administração, ou se ele perde do CDI e aí não faz o menor sentido investir nele. No próprio site da Caixa existe um gráfico comparando a rentabilidade do fundo e do CDI no último ano. Como você pode ver, a rentabilidade do fundo no último ano foi menor do que o CDI, portanto menor do que se você investir por conta própria. Mas aí você pode dizer, bom, um ano é um intervalo muito curto, não dá para avaliar muito bem, concordo com você, então vamos ampliar o prazo para 3 anos. E o que nós vemos é que nos últimos 3 anos o fundo também perdeu do CDI. Então, opa, alerta vermelho ligado, esse fundo não parece muito promissor. Mas
Mas, mais uma vez, você pode me dizer, Fred, vamos ampliar esse prazo, acho que 3 anos ainda está muito curto. No próprio site da Caixa, ela nos informa que esse raio desse fundo rendeu menos do que o CDI nos últimos 5 anos. E não é rendeu um pouquinho menos, bobagem, detalhe, rendeu muito menos. Teve ano que o fundo rendeu 60% da Selic. Selic é praticamente a mesma coisa de CDI, pense que é como se você investisse em Tesouro Selic. É isso mesmo, 60% da Selic, sendo que você conseguiria algo muito próximo a 100 se investisse sozinho. E no ano em que o fundo foi melhor, nossa, o fundo tá bombando, tá uma maravilha, rendeu só 83% da Selic. Portanto, podemos concluir que esse fundo é horroroso para quem investe o dinheiro que pretendia usar na aposentadoria, que confia nesse fundo. E esse fundo é maravilhoso, sabe para quem? Para o banco, que pega 2% ao ano só para investir em títulos públicos, algo extremamente simples, que não tem complexidade nenhuma. Eles pegam 2% ao ano, então lucram bastante e você fica com um fundo de investimento muito ruim. E isso me dá uma tristeza muito grande, porque as pessoas se lascam de trabalhar, trabalham muito para ter o dinheiro e aí, por falta de informação, acabam fazendo péssimas escolhas do que fazer com esse dinheiro. Eu acho que as pessoas não merecem passar por isso, que o dinheiro delas passe por isso, e por isso também que eu faço esse trabalho com tanto amor. E antes que eu me esqueça, se você quiser que eu analise o fundo de investimento no qual você investe, o seu plano de previdência, é só escrever aí nos comentários que eu analiso. Se você não quiser se identificar, pode me mandar um direct no Instagram que tá aparecendo aqui, eu acho. Na pergunta, a Lorena pediu também que eu ensinasse como resgatar, né, como sair desse plano de previdência. Tá aparecendo aqui na tela as informações que eles dão para você cancelar. Eu tenho só 2 dicas para você, Lorena, e para todos que me assistem. Observe há quanto tempo você tá com esse dinheiro no plano de previdência, porque eles têm uma taxa de saída que vai até os 3 anos. Depois de 3 anos eles não cobram mais essa taxa. Dependendo do tempo que você tá nesse plano, talvez valha um pouquinho a pena esperar para não pagar essa taxa. Você avalia aí quanto tempo que você tá nesse plano. E a minha segunda dica na hora de sair do plano de previdência é observar o regime tributário que você escolheu. Se foi o progressivo, a alíquota de imposto vai aumentando conforme aumenta o tamanho do seu resgate. Nesse caso, você pode ir resgatando respeitando o limite da primeira faixa, que você não vai pagar nada de imposto. Em vez de tirar tudo de uma vez e pagar a alíquota maior, você vai fazendo isso aos poucos e aí você vai ter uma eficiência tributária bem maior. Já se o regime que você escolheu foi regressivo, e essas informações são bem claras no contrato da sua previdência, é bem fácil de achar. No caso da tabela regressiva, o imposto vai diminuindo conforme o tempo em que você deixou o dinheiro no plano vai aumentando. Então, Lorena, dê uma olhada se o seu dinheiro está investido durante um tempo que esteja muito próximo da próxima faixa de tempo para reduzir a alíquota. Não sei se ficou claro isso. Só um exemplo, se tiver há 3 anos e 10 meses, você pode esperar um pouquinho para entrar na outra faixa de imposto. E se isso ou qualquer outra coisa do vídeo não ficou claro para Lorena e para todos e todas que me assistem, sintam-se bastante à vontade para escrever aí nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E agora aquele momento maravilhoso de quê? De resumirmos tudo que conversamos hoje. Na hora de contratar um plano de previdência, analise o regime tributário, se é PGBL ou VGBL, se é na tabela progressiva ou regressiva, e principalmente o fundo de investimento no qual o seu plano vai investir. Para avaliar o fundo, você só precisa saber onde ele investe, e algo que eu esqueci de falar durante o vídeo, então eu vou falar no resumo. Essas informações são bem fáceis de achar nos próprios sites do banco, é super acessível. Avalie onde o fundo investe, quanto ele te cobra para investir nesses ativos que ele investe e qual foi a rentabilidade passada, para ver se justifica essa taxa de administração considerando os ativos no qual ele investe. Legal, gente? Gostaram do vídeo de hoje? Muito obrigado por dedicar alguns minutos da sua vida para me assistir, eu espero que tenha valido a pena. É muito bom ter a sua audiência. Até o próximo vídeo, terça às 19 horas. Eu espero, porque ultimamente tem atrasado bastante, mas na terça sai.